Olá, gente, vamos estudar agora o conteúdo de concordância nominal, certo? Eu vou dividir em dois vídeos e agora nós vamos conhecer algumas regras desse assunto. Gente, a parte de concordância nominal, ela é muito simples. O que a gente precisa ter, assim como em qualquer outro conteúdo, é atenção. Mas não é um assunto que exige coisa demais, não. Vou voltar a falar, é atenção. Certo? Existem essas regras aqui dessas palavras que são variáveis e depois eu vou explicar uma dica muito bacana na parte de inversão de frases para a gente matar as questões de concordância nominal. Então olha só, primeiro ponto, Johnston, a expressão mesmo, ela é variável? Sim. Existe mesmo e existe mesma. Se é ele mesmo. Se é ela mesma. Certo? Ou seja, uma mulher falando, ela tem que dizer, ó, eu mesma, e não como a gente escuta muitas mulheres falando, ó, eu mesmo não. Se é ela mesma, se é ele mesmo. A mesma coisa acontece com obrigado e obrigada, não é? A gramática diz que homens pedem obrigado e mulheres pedem obrigada. Ah, Johnson, eu sou homem, quero falar obrigada. Posso? Aí eu vou com você. Né? Sem preconceito, gente, isso é a questão da gramática. É a gramática que diz que homens pedem obrigado e mulheres pedem obrigada. E quando cair no vestibular, eu tenho que saber a forma certa de utilizar. Gente, o mesmo que acontece com mesmo e mesma, e obrigado e obrigada, vai acontecer com próprio e própria. Se é ele próprio. Se é ela própria. Ô Johnston, esses dois primeiros tópicos aqui, como é que cai nos concursos e nos vestibulares? Cai uma frase lá, ó. Ela próprio recusou o convite, tá errado. Se é ela própria. Se é ele próprio. Ela mesmo renunciou o cargo. Se cair ela mesma, tá ok. Se cair ela mesmo, tá errado. Porque a expressão mesmo tem variação. Se é ela mesma. Então, duas, não é, com obrigado e obrigada, três regrinhas de concordância nominal, ó, gabaritadas. Vamos para outro tópico aí. Ô Johnston, existe meio e existe meia? É sim. Ô Johnston, quando é que eu utilizo meia? Gente, meia é de calçar. E meia sempre que indicar metade de alguma coisa, não é? Chupei meia laranja, metade da laranja, eu utilizo no feminino. Ô Johnston, meia funciona como o quê? Meia de calçar é substantivo e meia indicando metade é numeral. Ô Johnston, e a expressão meio funciona como o quê? Funciona como advérbio. Neste caso, quando for advérbio, não varia. Eu escuto muitas mulheres falando, eu estou meia cansada. Ou os seus maridos falando, minha mulher está meia depressiva. Não é? Gente, nesse caso daí é advérbio, é o estado como ela se encontra, não pode ficar meia. Ou seja, ela está meio doente. Mariana está meio cansada. Advérbio só admite-se no singular masculino. Não se admite o advérbio no feminino nem no plural, não. Isso é com todos os advérbios. Então, meio é advérbio, não sofre variação. Só vou poder utilizar meia quando for substantivo, não é, meia de calçar, ou quando indicar metade de alguma coisa, que aí vai ficar funcionando como numeral. Vamos para mais uma regra de concordância. Olha só. Essa regra ela assusta um pouquinho, porque a palavra bastantes, eu concordo com você que ela é um pouco esquisita. Muita gente chega para me perguntar, Johnston, existe essa palavra bastantes? Gente, existe, certo? Existe bastante e existe bastantes. Porém, quando eu devo utilizar? Não é? Quando é que eu devo utilizar cada expressão dessa? Olha só, gente, bastante eu sempre vou utilizar quando eu puder trocar por muito ou muita. Ô Johnston, me dá um exemplo aí numa frase, coloca aí, ó, vou colocar só essa porque, para você não esquecer, ó, muito ou muita, certo? É bastante. E muitos ou muitas quando você puder substituir, certo? Aí eu utilizo bastantes. Olha só. Johnston, primeiro me fala um pouquinho de bastante. Quando eu digo, por exemplo, estou muito doente, eu posso falar estou bastante doente. Eu posso trocar o muito por bastante. A mesma coisa vai acontecer quando eu puder trocar por muita. Agora olha só, gente.
Eu já serei obrigado a utilizar bastantes quando a substituição for por muitos ou muitas. Johnson, eu preciso de uma aplicação na frase para ficar mais fácil. Olha só, quando eu falo muitas vezes, fui obrigado a calar em determinadas situações. Olha só, muitas vezes fui obrigado a calar. Eu não posso falar ou escrever bastante vezes fui obrigado a calar. Tem que ser bastantes, porque eu estou substituindo esse termo por muitas. Quando eu troco por muitos ou muitas, eu tenho que utilizar a expressão bastante no plural. Agora, o que gera aí muita dúvida e os alunos ficam muito confusos é com esses termos aqui, ó. Anexo ou anexos, anexa ou anexas, ou a expressão em anexo. Gente, o que acontece é o seguinte, ó, diante dessa expressão aqui, anexo e anexas, são palavras variáveis, sofre variação. Existe anexo, anexa, anexos e anexas. Porém, quando a expressão anexo vier acompanhada de em, esta expressão aqui, ó, fica invariável, certo? Fica invariável quando a expressão anexa vier acompanhada de em. Ou seja, eu tenho que falar, ó, em anexo, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Tá correto? Em anexo seguem 14 arquivos. Johnston, são 14. Não fica em anexos, não? Não. A expressão anexo acompanhada de em não vai para o feminino nem para o plural. Fica em anexo sempre. Porém, quando não vier acompanhado de em, sofre variação. Nós vamos ver um caso agora. Olha só. Vou apagar aqui para a gente ver na prática como é que acontece isso aí. Jones, como é que cai essas frases aí? De anexo e tal. Tu acabou de falar aí, tu falou agorinha que ia ensinar a gente a fazer essa inversão de frases. Eu vou colocar duas frases para a gente analisar isso aí. Eu vou pegar essa parte de anexo, certo? Para a gente entender. Olha só. Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Isso ainda é sobre o último caso, certo? E eu vou colocar outra frase aqui, ó. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. Prestem atenção, tá, gente? Ó, vamos analisar esse primeiro caso. Ainda sobre aquela última regra, certo? Olha só. Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Vamos ver agora na prática como isso acontece. Ó, vamos pegar esse termo aqui, sublinhar esse termo. Não sei se vocês lembram, eu acabei de falar. Olha só, a expressão anexo tem variação. Pode ir para o plural e pode ir para o feminino também. Existe anexo, anexa, anexos e anexas. Só que se vier acompanhado de em, aí fica em anexo sempre. Aí quando eu pego essa frase, olha que frase bonitinha, ó. Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. A expressão anexo não vem acompanhada de em, então tem variação. Vamos ver se está certo aqui, olha só. Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Olha a dica que eu te dou, vamos inverter essa frase? Ô Jones, como é que eu inverto? Eu pego tipo uma parte, não é? Eu pego a metade da frase e tento fazer uma inversão na leitura para ver se cabe esse termo. Vamos pegar isso aqui, ó. Aqui a gente consegue fazer. Não é em qualquer parte, tá? Mas eu consigo entender, eu consigo fazer essa inversão claramente. Olha só. Nossas últimas fotografias, remeto-lhes anexos? Não. Eu acho que você já está percebendo aí, olha só. Nossas últimas fotografias, remeto-lhes anexas. Ou seja, sofreu variação ali. A frase estava tão bonitinha, Johnston, anexo, mas está errado. E como é que a gente conseguiu ver esse erro de concordância nominal? Fazendo inversão da frase.
Olha um outro exemplo de inversão para você gabaritar aí as questões de concordância nominal. Um aluno pega uma frase dessa: foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. Tá bonita a frase. O aluno lê isso ligeiro e diz: oxe, Johnson, tá bacana, ó, eu acho que isso aqui tá correto. Gente, português não é achismo. A gente precisa, né, ter muita maturidade para entender que português tem regras e eu preciso estudá-las antes de fazer uma prova de concurso ou de vestibular. Ô Johnson, como é que eu conseguia matar essa questão aqui? Olha só, foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. Vamos inverter a frase? Opa, vamos inverter aqui. Preste atenção, a reedição da obra foi muito criticado. Opa, morreu aqui. Foi muito criticada pelos jornais a reedição da obra. Ou seja, a reedição da obra foi muito criticada. Este assunto é concordância nominal. Ou seja, existem várias regrinhas daquele mesma, própria, mas na maioria das vezes você consegue matar as questões de concordância nominal, você consegue gabaritar o concurso fazendo inversão de frases. Esta é a parte 1 da aula de concordância nominal. Abraço e até daqui a pouco.